Por que você não sente o Espírito Santo? Possuímos diferentes sentidos que nos permitem perceber e interagir com o mundo físico, como o tato, o olfato, a audição e a visão. Através deles, recebemos informações e nos comunicamos com o que está ao nosso redor. Da mesma forma que usamos nossos sentidos para experimentar o mundo material, também temos sentidos espirituais que nos permitem interagir com o mundo espiritual. O mundo espiritual é uma realidade e, como cristãos, devemos reconhecer isso. Mesmo aqueles que não têm fé tentam se conectar com o espiritual, embora, muitas vezes, sigam caminhos errados. No entanto, a única forma segura e verdadeira de se relacionar com esse mundo invisível é por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Por essa razão, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental na Igreja do Novo Testamento. A Bíblia o descreve como nosso ajudador, consolador, mestre e aquele que nos guia à verdade. Em João, capítulo 16, versículo 13, está escrito: "Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e lhes anunciará o que está por vir." Como cristão, é essencial valorizar o dom do Espírito Santo. Você deve dedicar tempo à comunhão com o Espírito Santo, aprendendo com ele, ouvindo sua sabedoria e desfrutando de sua presença. Ele pode falar com você por meio de qualquer um de seus sentidos espirituais, revelando a vontade de Deus para a sua vida e trazendo direcionamento divino. Talvez você já tenha percebido que Deus se comunica de diferentes formas. Ele pode falar através de visões, sonhos ou até mesmo por meio de sensações que outras pessoas ao seu redor não percebem. Às vezes, ele toca o coração de alguém de maneira tão profunda que as emoções se tornam evidentes. Algumas pessoas choram na presença de Deus, outras riem sem conseguir explicar exatamente o motivo. Isso acontece porque o Espírito Santo está se comunicando de uma forma que vai além das palavras. Além das emoções, algumas pessoas chegam a sentir manifestações físicas da presença do Espírito Santo. Alguns caem sob o seu poder, enquanto outros percebem sensações incomuns em seus corpos. Essas experiências são comuns, especialmente quando alguém é batizado no Espírito Santo, pois nesse momento seus sentidos espirituais são ativados. Com o tempo, muitos cristãos aprendem a reconhecer como sentem a presença de Deus e se tornam mais sensíveis a ela. O mais importante é estar aberto à ação do Espírito Santo, permitindo que ele se revele e transforme sua vida de maneira única e poderosa. Algumas pessoas podem não sentir emoções intensas ao receber o Espírito Santo. Em vez disso, podem ter visões ou sonhos sobrenaturais com facilidade. Outras, ao longo de sua caminhada com Deus, podem nunca vivenciar experiências extraordinárias, mas ainda assim têm plena convicção da realidade de Deus e confiam em tudo o que Ele diz. O Senhor pode falar com essas pessoas através de uma voz suave, de um sussurro interior ou de uma convicção profunda no coração. Embora sua experiência possa não ser dramática, ela continua sendo sobrenatural. O mais importante é aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo e estar atento à sua direção. Este ensinamento é para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo inclui aqueles que nunca sentiram manifestações físicas do Espírito Santo, mesmo após recebê-lo e caminharem na fé por anos. O segundo grupo é formado por aqueles que por muito tempo experimentaram essas sensações, mas de repente elas cessaram, levando-os a se questionar se algo está errado. Se você se encaixa em alguma dessas situações, saiba que não há nada de errado com você ou com sua fé. Quando você foi batizado no Espírito Santo, pode não ter caído, chorado ou rido incontrolavelmente, mas sabia com certeza que estava cheio da presença de Deus.
Ao frequentar os cultos, você reconhece quando o ambiente está tomado pelo Espírito Santo, mas não reage da mesma maneira que outras pessoas ao seu redor, que gritam, correm ou caem. Isso pode levá-lo a questionar: será que há algo errado comigo? Será que minha fé é fraca? A resposta é não. Você recebeu o mesmo Espírito Santo que todos os outros. A única diferença é que ele se manifesta de maneiras distintas em cada pessoa. Pense no relacionamento entre um pai e seus filhos. Se uma família tem várias crianças, os pais se relacionam com cada uma delas de forma única. Isso não significa que amam um filho mais do que o outro, apenas que cada relacionamento é especial e diferente. Da mesma forma, sua conexão com o Espírito Santo é única e personalizada. Além disso, sentir emoções não é o único meio pelo qual o Espírito Santo se comunica. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, a Bíblia nos ensina que há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Nos versículos 8 ao 11, vemos que ele concede a alguns o dom da sabedoria, a outros o conhecimento, a fé, a cura, o poder para milagres, a profecia, o discernimento espiritual, a capacidade de falar em línguas e a interpretação dessas línguas. Cada dom é dado conforme a vontade do Espírito Santo, e ninguém é mais ou menos espiritual por causa da forma como Deus se manifesta em sua vida. O que realmente importa não é como ele se comunica com você, mas que você aprenda a ouvir, reconhecer e confiar em sua voz. Você é único e sua caminhada com Deus também é. Seu relacionamento com ele é especial e pessoal, por isso não faz sentido compará-lo com a experiência de outras pessoas com o Espírito Santo. Na própria Bíblia, os profetas tiveram revelações distintas sobre Deus, pois cada um deles conheceu diferentes dimensões do seu caráter. Mesmo que você não sinta o Espírito Santo, ele ainda está trabalhando em sua vida. Talvez a razão pela qual você não o percebe seja simplesmente porque ele se manifesta de outra maneira em você. Isso não significa que há algo errado ou que você seja menos especial. Apenas que Deus escolheu um caminho único para se revelar a você. Outra razão pela qual algumas pessoas têm dificuldade em sentir a presença do Espírito Santo é o excesso de preocupação com a opinião dos outros. Ficar muito atento a como as pessoas vão reagir ou ao que vão pensar pode impedir que você se entregue completamente à presença de Deus. Quando sua atenção está voltada para os outros, torna-se mais difícil se concentrar no que realmente importa. Para experimentar a plenitude do Espírito Santo, é essencial desviar o foco das pessoas ao redor e fixar totalmente seus olhos nele. O barulho ao seu redor precisa ser silenciado para que você possa perceber sua voz e sua presença. Lembre-se, onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Talvez você até consiga perceber a presença do Espírito Santo dentro de você, mas esteja resistindo à forma como ele deseja se manifestar. Muitas vezes, somos nós mesmos que bloqueamos a expressão do Espírito em nossa vida. Por isso, ao estar na presença de Deus, não se preocupe com nada além dele. As pessoas vêm e vão, mas Deus permanece o mesmo. Agora, se você já experimentou a presença do Espírito Santo antes, mas de repente parou de senti-la, isso pode ter sido inesperado e até difícil de entender. Você se acostumou a caminhar com Deus de uma determinada maneira, mas agora parece que algo mudou. Isso pode parecer um distanciamento, mas, na verdade, pode ser um processo de amadurecimento espiritual. Crescer espiritualmente significa aprender a andar por fé e não pelo que sentimos. Chega um momento em que Deus deseja que confiemos nele, mesmo quando não há sinais visíveis ou emocionais da sua presença. Ele quer que sua palavra seja suficiente para nós. Afinal, o inimigo pode tentar manipular nossos sentimentos, mas quando nossa fé está firmada na palavra de Deus, não seremos abalados.
Algumas pessoas que têm experiências intensas com o Espírito Santo podem acabar negligenciando o estudo da palavra. Quando Deus permite que esses sentimentos diminuam, Ele pode estar nos ensinando a depender mais das Escrituras do que das sensações. Confiar em Deus não significa apenas sentir sua presença ou ter visões, significa crer nele mesmo quando tudo está em silêncio. Portanto, se você não sente mais a presença do Espírito Santo da maneira que costumava sentir, talvez Ele esteja lhe ensinando algo novo. Sentir sua presença é maravilhoso. Ter visões e experiências espirituais é incrível. Mas, se essas coisas não acontecem, sua fé precisa permanecer firme. Se tudo o que temos é uma voz suave em nosso coração nos guiando, seremos capazes de segui-la? Nossa caminhada com Deus não pode depender de sentimentos. Ela precisa estar fundamentada em algo muito mais sólido, a sua palavra. Lembre-se da parábola dos 2 homens que construíram suas casas. Um edificou sobre a rocha e o outro sobre a areia. A rocha representa a palavra de Deus. É nela que nossa fé deve estar firmada, e não em sentimentos. As emoções são passageiras, podem oscilar e até ser manipuladas, mas a palavra de Deus é imutável e segura. Não importa em que fase da sua jornada você esteja ou o quanto já cresceu espiritualmente, a palavra de Deus continua sendo a base inabalável. Você precisa chegar ao ponto em que a palavra por si só seja suficiente para você, independentemente de experiências emocionais ou sobrenaturais. A caminhada pode ser desafiadora, mas vale a pena. Se você está acostumado a sentir o Espírito Santo, mas percebe que essa experiência diminuiu, talvez Deus esteja tentando ensinar-lhe algo novo. Ele pode estar chamando sua atenção para a importância da Bíblia nesta estação da sua vida. Dedique-se ao estudo das Escrituras, medite nelas e permita que o Espírito Santo fale com você por meio da palavra. Você não precisa sentir a presença do Espírito Santo para ter certeza do que ele está lhe dizendo. Aprenda a reconhecer sua voz suave e sutil e a crescer na fé. Ter fé significa confiar em Deus mesmo quando você não entende completamente, mesmo quando não enxerga todos os detalhes, mesmo quando seu coração não sente nada. Se tudo o que você tem é a palavra de Deus sussurrando ao seu coração, isso já é suficiente. Confiar, acreditar e obedecer à palavra é o que realmente fortalece sua fé. À medida que você cresce espiritualmente, Deus começará a lhe dar instruções que exigirão fé para obedecer. Se você não aprender a responder à palavra de Deus sem depender dos sentimentos, poderá hesitar em obedecê-lo. Por isso, estar enraizado e fundamentado na palavra é essencial para a sua jornada com Deus. Afinal, como confiar em Deus sem conhecê-lo? E como conhecê-lo sem estar familiarizado com sua palavra? Veja o exemplo de Abraão, chamado de pai da fé. Ele viveu uma vida que demonstrou o que significa confiar em Deus, mesmo sem compreender tudo. Quando Deus lhe disse para deixar a casa de seu pai e ir para uma terra desconhecida, ele obedeceu sem questionar. Ele não precisou sentir nada extraordinário para seguir a voz de Deus, apenas confiou. O mesmo aconteceu com José. Mesmo estando em uma terra estrangeira, permaneceu fiel a Deus. Ele sabia que ceder à tentação e se deitar com a esposa de seu senhor seria errado. Não precisou sentir a presença de Deus para saber disso, ele simplesmente escolheu obedecer. Assim como Abraão, José e tantos outros exemplos na Bíblia, você precisa entender que a palavra de Deus é suficiente. Você não precisa sentir Deus para andar com Ele ou obedecer à sua vontade. Sentir a presença do Espírito Santo é algo maravilhoso, mas a base do seu relacionamento com Deus deve ser a fé. Pare de se concentrar nos sentimentos e foque na fé. Ore comigo. Pai Celestial,
Deus Todo-Poderoso, venho diante da tua presença em humildade e gratidão. Sei que tu és real, mesmo quando não posso sentir-te. Sei que estás comigo, mesmo quando o meu coração não percebe tua presença. Pai, fortalece minha fé para que ela não dependa de emoções ou sensações, mas esteja firmada na tua palavra, que nunca falha. Ensina-me a confiar em ti, mesmo nos momentos de silêncio. Que minha obediência não seja guiada pelo que vejo ou sinto, mas pela certeza de que a tua verdade é imutável. Espírito Santo, ajuda-me a reconhecer tua voz suave e sutil, a discernir tua direção, mesmo quando tudo ao meu redor parece incerto. Quero crescer na fé, caminhar com confiança e permanecer firme na tua vontade, sem depender de sinais visíveis ou manifestações extraordinárias. Que eu jamais busque apenas experiências sobrenaturais, mas sim um relacionamento profundo e verdadeiro contigo. Ensina-me a descansar em ti, sabendo que, independentemente do que eu sinta, tu és Deus, tu és fiel e tua presença nunca me abandona. Declaro que minha fé não será abalada pelas circunstâncias, pelos medos ou pela ausência de sentimentos. Minha fé está edificada na rocha que é Cristo e nada poderá me afastar do teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu me guias, me guardas e me ensinas a andar por fé e não por vista. Eu te louvo e te exalto, pois sei que estás comigo hoje e para sempre. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.